Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Hoje nós vamos falar aqui sobre produzir frutos de alegria ou produzir frutos de tristeza. O que você anda produzindo na sua vida? E se você anda produzindo frutos de tristeza, se a sua vida está num emaranhado de situações negativas, como que você pode então começar a mudar pelo menos a concepção sobre isso e ter forças para empreender mudanças que você sabe, no fundo, que são extremamente necessárias. Eu começo essa nossa reflexão hoje usando o último capítulo do meu livro Dor de Amor Tem Jeito, que foi publicado no ano de 2015. O título do capítulo é Fabrique Alegria. Porque, meus queridos, presta atenção, eu acho que o primeiro ponto, antes da gente iniciar essa reflexão, é você ter consciência que você pode fabricar alegria ou você pode fabricar tristeza. Você pode produzir frutos de alegria ou você pode produzir frutos de tristeza. Tenha a primeira coisa para entender esse vídeo, é ter essa concepção. Porque se você é aquela pessoa que você acha que a tristeza pela qual você está passando é porque o mundo é contra você, é porque o universo joga contra você, então, sinto muito, mas não vai dar certo. Você tem que quebrar com essa concepção. O mundo é contra mim. Veja bem, meus queridos, uma coisa é nós entendermos que sim, existem situações na vida da gente que elas não são nada fáceis. Então, por exemplo, tem gente que nasceu num berço de ouro. Tem gente que as condições favorecem aquela pessoa. Então, se a gente for ficar focado nisso, a gente enlouquece. Aí a gente vai se sentir a vítima do mundo. Por que eu fui nascer numa família que não me deu atenção? Por que eu fui nascer? Por isso que eu sou assim. Gente, escuta, chega um momento da nossa vida que a gente tem que reverter isso. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que parar com a vitimização, parar de ficar resmungando por que eu fui nascer naquela família, por que eu fui nascer com uma pessoa que não soube me dar carinho. Escuta, agora, como adulto, eu preciso tomar as rédeas da minha vida. E eu preciso começar a fazer as pazes com o meu passado. Se for preciso eu fazer uma terapia, mas eu preciso entender que agora, daqui para frente, quem vai fabricar alegria sou eu. Eu preciso fabricar alegria. Eu preciso produzir os meus frutos, produzir frutos bons. Eu preciso produzir frutos que venham somar na minha vida, mas eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Eu preciso parar com as lamentações. Eu preciso parar com as comparações. Você sabe que as comparações, elas nos desmotivam. Ou seja, se eu tivesse nascido em tal lugar, se a minha família tivesse me dado condições disso, vamos parar. Se eu tivesse tido um namorado que tivesse me auxiliado, que tivesse compreendido, que tivesse me amado, se eu tivesse tido um namorado que tivesse me ajudado naquele momento conflituoso, vamos parar com isso. Está na hora de eu pegar e eu tomar as rédeas da minha vida a partir de agora. Olha o que eu falo aqui, ó. Fabricar alegria é fazer coisas que lhe fazem bem, mesmo que você esteja desmotivado para isso. Tudo na vida é exercício. Um atleta não nasce fazendo contorcionismo. São necessárias horas e mais horas de alongamento e exercícios específicos para chegar àquele resultado. Contudo, o atleta tem uma equipe técnica, um treinador que cobra dele e exige que ele o faça. Você, porém, ao passar por essa situação que lhe trouxe tristeza, desânimo e desolação, não terá alguém que ficará lhe cobrando. Você é o seu técnico. É por isso que você tem que fazer por você. Fabricar alegria não é jogar sofrimento para debaixo do tapete como se ele não existisse.
Situações jogadas para debaixo do tapete são situações não trabalhadas, são ciclos não encerrados. A sujeira debaixo daquele tapete possibilita o surgimento de fungos e bactérias. Não queira fingir que a situação não aconteceu, porque senão você estará criando um ambiente propício para a proliferação mais tarde de outras situações. É como se fosse uma panela de pressão. Então, meus queridos, é necessário que a gente enfrente a situação, é necessário que eu encare os meus problemas, que eu encare os meus medos, os meus fantasmas do passado. Tem gente que prefere fingir que aqueles fantasmas não existiram. Eles existiram e eles estão aqui e eles devem estar me incomodando hoje. Hoje, situações que você vive hoje, se você não encarar os fantasmas do passado, essas situações que te angustiam hoje, que você não sabe de onde vem, tem raiz sim. É que você prefere fingir que não vê. Quantos são os atendimentos que eu faço, que quando a gente começa a voltar para o passado, a pessoa tem resistência em voltar. Por quê? Porque vai ter que se deparar com aquela mãe que maltratava, aquela mãe que, sabe, fazia chantagem emocional. Poxa vida, uma mãe que fez chantagem emocional com crianças e como tem? E aí, para finalizar, já que eu estou falando de frutos bons, frutos de alegria que eu tenho que produzir, tem aquela parábola dos talentos, que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, começa aí no versículo 14. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamando seus empregados, entregou os seus bens a eles. A um deu 5 talentos. O talento era a moeda da época. A um deu 5 talentos, a outro 2 e um ao terceiro. A cada qual de acordo com a própria capacidade. Era isso aqui que eu queria. A cada qual de acordo com a sua própria capacidade. Então, você não está vivendo algo que você não possa trabalhar. Você não tem uma cruz que você não possa carregar. Se eu estou passando por determinada situação, é porque eu posso resolver. O que eu vou fazer com esses talentos? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho capacidade para resolver. Eu tenho. Será que você tem, de fato, você tem feito os seus talentos, os dons que Deus deu para você, você tem de fato produzido? Deus quer que a gente se dê bem. Se dar bem, sabe o que é? É você ser feliz. Mas se a sua felicidade está pautada em cima da infelicidade do outro, então isso não está vindo de Deus, não. Você pode ter certeza. Que se a sua felicidade é porque você está enganando uma pessoa, é porque você... Então tem alguma coisa errada aí. Deus quer que a gente seja feliz. Mas para isso, eu não preciso pisar no outro, eu não preciso enganar, eu não preciso iludir. Então, como eu tenho usado os meus dons e os meus talentos? Por exemplo, tem gente que tem o dom da oratória. E o que a gente tem visto? Pessoas utilizando o dom da oratória para enganar, usando inclusive o nome de Deus. Então usa o dom da oratória para enganar, para iludir, para tirar dinheiro das pessoas, para vender coisas que você fala, meu Deus, sério que tem gente que está comprando isso? Feijão mágico? Nossa, meu Deus, mas isso eu via na historinha de João e o pé de feijão, que era feijão mágico, gente. Sim, mas tem líder religioso vendendo feijão mágico, feijão abençoado, o feijão do Senhor. Então, você está entendendo que essa pessoa está usando um dom, um talento, para, na verdade, enganar outras pessoas, a fim de que essa pessoa tire proveito, a fim de que essa pessoa se enriqueça em cima de uma enganação, de uma mentira, de uma ilusão. Então, produzir esses frutos requer também uma palavrinha chamada ética.
Isso se falarmos em termos filosóficos, porque se a gente for falar em termos de Jesus Cristo, não precisa ser ético, não precisa usar esse termo ética, era só usar, sabe o quê? Amor ao próximo. Eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não queria que fizessem a mim. Então, escuta, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu gostaria que tivessem me enganando, eu gostaria que tivessem... Não, então eu também não vou enganar. Então, é aí que a gente vê se o fruto é bom ou não. Tem amor ao próximo? Não tem. Tem exploração do próximo. Tem exploração da fé alheia. Tem exploração da boa vontade do outro. Então, o fruto não é bom. Não é de Deus. Qual é o critério que a gente deveria utilizar para ver se os nossos frutos são bons? Se tem amor ao próximo. Então, quais são os frutos que a gente tem produzido? Eu tenho apostado em mim? Eu tenho feito render esses talentos que Deus deu para mim? E aí, essa parábola de Jesus finaliza dizendo assim: porque a todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, meus queridos, quanto mais você produz frutos bons, mais você recebe bênçãos, mais você recebe energia positiva. Quanto mais frutos de alegria você produz, quanto mais você é uma pessoa que se enxerga, que se percebe, mais você vibra numa vibração boa, na vibração da luz. E mais você atrai seres de luz, mais você atrai pessoas boas e mais você consegue repelir seres inferiores, seres que querem sugar nossa energia. E quanto menos frutos de luz, frutos bons você produz, quanto mais você reclama, quanto mais você se vitimiza, menos você tem frutos bons. Mais você recebe coisas ruins porque você vibra numa energia ruim. Quais são os frutos que você tem produzido? A quem muito produz, mais será dado. Você recebe mais daquilo que você produz. Se você produz coisas boas, mais coisas boas você recebe. Se você produz coisas ruins, se você só reclama, se você só se coloca para baixo, mais disso você recebe. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço.